Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Estamos chegando, antes dessa sétima rodada. Vem aí nesse final de semana a sétima e antepenúltima rodada da primeira fase do Campeonato Sergipano. Estamos entrando aí no último terço da primeira fase. E esse vídeo antes da rodada é para falar sobre rebaixamento. Depois do pós-jogo do empate do Confiança contra o Ceará pela Copa do Nordeste, eu tinha prometido a vocês que traria um vídeo aqui fazendo análise da situação das equipes que brigam, na minha visão, contra o rebaixamento. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, passar pela tabela, falar de pontos importantes da trajetória dessas equipes até o momento e, claro, trazer também a tabela com próximos jogos, o calendário com próximos jogos para ver o que o futuro reserva a essas equipes. Antes disso, eu peço mais uma vez, como sempre, para você que está assistindo, que deixe o like, que deixe o seu comentário. É importante, para fazer com que esse vídeo engaje e chegue organicamente a mais pessoas. E para você que está chegando no canal, que não conhece o canal em que faço aqui análise sobre futebol sergipano, se gostou do conteúdo, se inscreva, ative o sininho para receber notificações e ficar sempre ligado nos conteúdos por aqui. Vamos embora então, o Campeonato Sergipano afunilou de vez e a briga contra o rebaixamento tá bem complicada. Bom, como eu falei, antepenúltima rodada chegando, falta apenas um terço da primeira fase e nós temos a seguinte classificação. O Confiança lidera muito bem, obrigado, o campeonato com 16 pontos. Já abriu uma boa gordura para Falcon e Itabaiana, os dois têm 12 pontos cada um. Confiança pode até garantir esse primeiro lugar antecipadamente. O Lagarto caiu para quarto com 10, América de Propriá e Sergipe com 8, Barra com 7, essas seriam as equipes classificadas à próxima fase. O Guarani ficaria ali naquele limbo, com 7 pontos, nem vai para um lugar, nem cai para outro. E a zona de rebaixamento no momento tem Dourense com 2, pois é, já 5 pontos do Guarani, e o Carmópolis com 1. Dourense e Carmópolis ainda não venceram no campeonato. A partir da tabela, eu coloquei como critério, desenhar para essa análise de times que brigam contra o rebaixamento 4 equipes, do sétimo para baixo, Barra, Guarani, Dourense e Carmópolis. Eu vejo América de Propriá e Sergipe bem mais seguros, por mais que a diferença seja de apenas um ponto, pelo que mostraram no campeonato em relação a essas outras equipes. Barra e Guarani principalmente colaram por conta dos resultados da última rodada, em que eles venceram e América e Sergipe perderam. Diante de todo esse contexto, eu coloco essa briga do sétimo para baixo. Então esse vídeo vai falar de Barra, de Guarani, de Dourense e de Carmópolis. Eu vou passar um pouquinho por cada uma das 4 equipes e os seus contextos no campeonato até o momento. O sétimo colocado, como vocês viram, é o Barra com 7 pontos. E o Barra, vice-campeão da Série A2 no ano passado, estreando na primeira divisão esse ano, é uma história incrível, muito interessante da gente discutir, porque foi um time que chegou de forma muito modesta esse ano para a primeira divisão, tomou algumas porradas terríveis nas primeiras rodadas, depois de uma derrota constrangedora de 5-0 para o Lagarto, promoveu grandes mudanças, o técnico Marcelo Melo saiu, a comissão toda saiu, tiveram mudanças internas em diretoria também, muita coisa mudou. E aí para os últimos jogos chegou o Hudson Santos. O Hudson é conhecido no estado por ser presidente do Santa Cruz de Riachuelo. O Hudson chegou para treinar o time, recebeu o convite da diretoria do Barra e ele, que é presidente do Santa Cruz, chegou para treinar o time. Chegou mudando completamente o elenco, teve essa carta branca, trouxe 18 jogadores para o Barra, muitos jovens ali para compor o elenco, e no fim das contas acabou que está dando certo. Eu até preparei aí, vou colocar na tela, uma tabela com números para mostrar esse antes e depois do Hudson no Barra. Antes do Hudson chegar no Barra, a equipe fez 4 jogos, 1 ponto apenas, empatou 1, perdeu 3, 1 gol feito e 11 sofridos. Aí ficam os destaques principalmente para as derrotas contra Falcon por 4-0 e Lagarto 5-0, a que eu citei, que gerou uma mudança em massa ali no Barra. Veio o Hudson Santos e em 2 jogos, 2 vitórias. 4 gols feitos, 2 gols sofridos, ganhou do Carmópolis e do América de Propriá. Para você ver, o time em 4 jogos antes do Hudson tinha feito 1 gol. Em 2 jogos com o Hudson fez 4 gols. E em 4 jogos antes dele sofreu 11 gols, 11 em 4 jogos. E nos 2 jogos com ele sofreu 2.
Ou seja, uma melhora absolutamente sensível, né? Não tem nem o que discutir diante desses números que são mostrados aí na tabela, né? O Barra saiu de um time afundado na lanterna para ser o 7º colocado. Hoje, com a tabela que nós temos, o Barra estaria se classificando para a segunda fase, o que parecia inimaginável há 3 semanas atrás. Realmente uma mudança gigantesca de cenário a partir da chegada do Hudson. E eu cheguei a comentar em outro vídeo aqui recente que ver o Barra bem era importante para o campeonato. Não por uma questão de torcida pelo clube especificamente, mas porque depois daquelas derrotas que o Barra teve no começo, principalmente as goleadas para Falcon e Lagarto, ficou uma sensação geral para todos nós de que o Barra ia perder para todo mundo. E isso é péssimo para o campeonato. Você ter uma equipe que não seja capaz de competir, que todo mundo que é em frente saia passando por cima. O Barra se tornou nesses últimos jogos uma equipe competitiva e isso acrescenta ao campeonato. Isso faz com que o campeonato ganhe uma nova força em comparação ao que se tinha antes, né? Óbvio, o Barra vai enfrentar agora no sábado Confiança e, obviamente, o Barra não vai bater de frente com Confiança, né? São patamares muito distintos. Mas ele, pelo menos contra as equipes ali próximas, está sendo competitivo, está vencendo jogos e se colocou como uma nova peça importante na tabela. Então é muito bom ver o Barra reagir dessa forma e a mudança que o Hudson trouxe, não só de jogadores, mas principalmente ali de mentalidade, foi fundamental, né? Eu tenho acompanhado aí todas as partidas do campeonato, vi as vitórias do Barra contra o América e antes disso contra o Carmópolis, e é um time muito mais intenso, um time que se movimenta muito mais, com outra postura em campo, manteve o Caio Miranda como 10, que tem sido o motor desse meio campo, para um trio de ataque de muita velocidade e jovialidade com o João, com o Dri e com o Rony. O Rony já fez 2 gols e poderia ter feito gol também no jogo contra o América, é uma peça bem importante desse ataque. O Barra com muitas mudanças, com um novo treinador que chegou num contexto muito atípico, mas conseguiu ressurgir e hoje já deu grandes passos pela permanência. Nós vimos ali na tabela, né, abaixo do Barra, o Guarani, também com 7 pontos. E a equipe de Porto da Folha, ela chegou como campeã da Série A2, justamente vencendo o Barra na final, e todos nós sabíamos que o Guarani dependia muito da força jogando no Caio Feitosa para se dar bem no campeonato. Dito e feito, né? O Guarani fez 2 jogos até agora em casa, contra o Barra justamente, né? E contra o Itabaiana, uma vitória e um empate. O Guarani tem 7 pontos, 4 deles conquistados em casa. Além dessa questão do Caio Feitosa, tem um outro ponto importante para a gente abordar que fez a diferença para o Guarani. A chegada do Guidon Santos. Não foi bem a chegada, né? Porque ele já estava lá, o retorno ao comando técnico, né? O Guidon é um cara experiente, ele foi o campeão da Série A2 pelo Guarani no ano passado, assumiu uma função de direção no clube, né? E aí o André Vieira assumiu o cargo de treinador. E com a demissão do André Vieira há 2 rodadas, o Guarani decidiu trazer de volta o Guidon como treinador. E o Guarani vinha tendo um desempenho muito ruim fora de casa, com derrotas acachapantes, tomando muitos gols. Tomou 5 do Confiança, 4 do Lagarto, por exemplo. E aí o Guidon chegou e no primeiro jogo fora de casa, primeiro jogo dele, inclusive, voltando a comandar a equipe, vitória contra o Dourense por 2-1. Uma vitória num confronto diretíssimo na briga lá embaixo e que fez o Guarani abrir uma boa distância para o seu rival. Se o Dourense tivesse vencido o jogo, por exemplo, ele estaria na frente do Guarani e o Guarani estaria na zona. Mas essa chegada do Guidon, que trouxe uma mobilização diferente para esse jogo, fez com que o Guarani se postasse defensivamente muito melhor do que vinha fazendo nos outros jogos e por isso também tomava tantos gols fora de casa e já deu um resultado muito sólido. Óbvio que foi apenas um jogo, mas para o contexto de campeonato sergipano, onde muitas vezes você precisa de respostas imediatas, o Guarani deu uma resposta imediata e hoje respira muito bem. Tem 3 jogos pela frente, 2 na sua casa, na sua grande força. Precisa apenas cumprir o seu papel como mandante e se garante na primeira divisão. A zona de rebaixamento é aberta pelo Dourense, com 2 pontos. E curioso, né? O Dourense, que ano passado foi o 5º colocado, bateu ali o mata-mata antes da semifinal, uma grata surpresa positiva. Dessa vez, o contrário, né? O Dourense vem sendo uma grande decepção nesse campeonato. E passa por alguns fatores importantes, né? Primeiro, a questão do elenco,
Porque o Dourense, né, vamos lembrar, a gente vive o contexto do futebol sergipano, que outros estados também vivem, com muitos clubes de interior, e aí quando você tem mudanças de gestão política, como tivemos em 2025, né, pós-eleições municipais do ano passado, isso tende em algum momento a respingar nos clubes também. O Dourense teve ali uma certa dificuldade no começo, porque o repasse ali da prefeitura de Nossa Senhora das Dores demorou um pouco, e com isso a equipe foi se reforçando com o passar do tempo, né? A gente viu até em determinado momento ali durante o campeonato, muitos jogadores sendo anunciados por conta disso. Mas aí se você pega o elenco do Dourense, não é um elenco de todo ruim, não. Tem nomes importantes, você tem um Clériston, um GG, um John, um Everton que chegou, né, o grande Everton, conhecido pela torcida do Confiança como Vertinho, né, tantos anos de serviços prestados ao Confiança, o Mano no ataque, jogadores com experiência, com rodagem em futebol sergipano. Só que aí também passa por outra questão, né, as escolhas de comando técnico do Dourense. O Dourense, historicamente, tem um nome muito forte como treinador, que é o do Elenilson Silva, né? Ele já teve 7 passagens pelo Dourense. Foi o treinador da campanha do ano passado que levou o time ao 5º lugar, depois de salvar o Dourense do rebaixamento lá em 2023. E aí, para 2025, a diretoria decidiu não começar o ano com ele. Não entendo por quê. Deixo isso muito claro, mas foi uma opção da diretoria. Entendo, por outro lado, também que o nome escolhido não foi ruim. Givanildo Salles é um nome experiente do futebol sergipano, campeão e que vem de bons trabalhos recentemente. Depois de 2 jogos, o Givanildo aceitou uma proposta do Oeirense lá do futebol do Piauí e foi embora. Era a chance perfeita para trazer o Elenilson, que já conhece ali o cenário e o ambiente, enquanto você ainda tinha vários jogos. Mas aí o Dourense optou pelo Pedrinho, uma escolha que eu particularmente não entendi. Não deu certo, o Dourense fez apenas 1 ponto em 4 jogos, Pedrinho foi mandado embora. E aí agora, faltando 3 rodadas, Elenilson chegou. Pois é, poderia ter sido a escolha do começo do ano, poderia ter sido a escolha depois de 2 rodadas, e agora, depois de 6 jogos, faltando 3, com a equipe tendo 9 pontos a disputar e 5 de distância para o primeiro time fora da zona, aí o Elenilson foi chamado. Não consigo entender essa sequência de decisões. Veio para apagar incêndio totalmente. E a torcida, eu vejo que tem noção e convicção de que não vai ser culpa do Elenilson se o rebaixamento for consumado, né? O que indica-se que vai acontecer. E isso tem muito mais dos jogadores ali em campo e principalmente das decisões da diretoria em relação a esse comando técnico que eu citei. Isso acabou prejudicando muito o andamento do Dourense e pode comprometer uma vaga na primeira divisão. E o lanterna do campeonato é o Carmópolis, com apenas 1 ponto. Essa questão política que eu citei, né, ela afeta ainda mais uma equipe como o Carmópolis, porque ela chegou na primeira divisão ano passado, né, sendo liderada aí por um projeto que tinha à frente o ex-presidente do Confiança, Iago França, que até ano passado era vice-prefeito de Carmópolis. A sua gestão acabou sendo derrotada na eleição municipal, e aí com essa mudança de gestão, principalmente com o então cabeça do clube perdendo esse posto, aí tende-se a complicar ainda mais a situação. Isso acabou afetando diretamente o Carmópolis, que tem apenas 1 ponto, né? 1 empate e 5 derrotas. E como eu citei a vocês, né? Eu acompanho aí os jogos do campeonato, e o Carmópolis, até acompanhando os jogos e dando um pouco desse benefício da dúvida, o Carmópolis não tem jogado necessariamente tão mal em algumas partidas. Ele até poderia, pelo que mostrou em campo, estar com a pontuação melhor, estar respirando mais na tabela. Só que o Carmópolis ele tem problemas defensivos seríssimos, uma defesa que tomou muitos gols, e não só isso, uma defesa que sofreu muito com apagões nos jogos em que foi derrotado. O Carmópolis, como eu falei, tem um empate em 0-0 contra o Dourense, né? Não é coincidência que os dois são os últimos do campeonato, e tem 5 derrotas. Em todas essas 5 derrotas, o Carmópolis sofreu pelo menos 2 gols. E tem um ponto importante, justamente esse que eu citava, os apagões que a defesa do Carmópolis vem sofrendo ao longo dos jogos. Eu separei isso também em estatística e coloco para vocês na tela. Na primeira rodada contra o Itabaiana, o Carmópolis ele saiu perdendo por 2-0 com 30 do primeiro tempo. Ou seja, meia hora de jogo já estava 2-0 contra. Até diminuiu, mas não foi suficiente. Na segunda rodada, o Carmópolis enfrentou o Sergipe e com 10 minutos levou 2 gols. 34 e 44 do primeiro tempo, 2-0 para o Sergipe, o Carmópolis até diminuiu, mas não foi suficiente.
Na quarta rodada, derrota por 2-1 para o Confiança, um jogo digno, interessante do Carmópolis, mas vencia por 1-0, e aí aos 24 e aos 29 do segundo tempo leva 2 gols. Em 5 minutos, toma a virada. Na quinta rodada contra o Barra, um jogo para vencer e para respirar no campeonato, sofreu 3 gols em 20 minutos. Vencia por 1-0 no segundo tempo, leva o empate, faz 2-1 e aí depois leva a virada. Em 20 minutos tomou 3 gols que determinaram o resultado. E na última rodada contra o Falcon, talvez o mais impressionante, né? Aos 41 do segundo tempo, o Carmópolis vencia por 2-1. E aí em 5 minutos, 42 e 47, tomou 2 gols e sofreu a virada. Nesses 2 últimos jogos, né, o Carmópolis vencia no segundo tempo por 2-1 e tomou a virada. 2 vitórias aqui e o Carmópolis estaria com 7 pontos, justamente hoje fora da zona de rebaixamento. Mas esses gols sofridos, esses apagões, custaram muito caro. Custaram pontos que estão colocando o Carmópolis lá embaixo. Repito, o Carmópolis não tem feito jogos tão ruins. Você viu até pelos placares contra equipes como Sergipe, Confiança e Itabaiana que o Carmópolis foi competitivo em jogos relativamente dificílimos ali para o nível da equipe. Mas com a defesa bem problemática e com esses apagões dentro dos jogos, a equipe azulina acabou sofrendo reveses muito duros e que vão, muito provavelmente, custar uma vaga na primeira divisão. Como eu disse no início, né, faltam apenas 3 partidas para cada equipe no campeonato e vamos passar um pouquinho por esse calendário, né, quais são os jogos restantes para tentar entender um pouco desses prognósticos. O Barra, que é o 7º colocado, vai enfrentar Confiança fora de casa nesse fim de semana, depois Dourense em casa, que não é bem casa, né, é em Lagarto, e Itabaiana fora. O Guarani, 8º, pega Falcon em casa, Sergipe fora, Carmópolis em casa. O Dourense, 9º colocado, sai para enfrentar o Itabaiana, depois sai para enfrentar o Barra e fecha em casa contra o Confiança. E o Carmópolis pega América e Lagarta em casa, 2 jogos seguidos nos seus domínios, para fechar em Porto da Folha contra o Guarani. Eu vejo aqui uma situação muito interessante, né, que é a questão de Barra e Dourense. Primeiro porque eles enfrentam os mesmos adversários, né, curioso como é uma tabela quase que espelhada aí até o final. E segundo porque eles têm um confronto direto na 8ª rodada, né. Hoje a diferença entre eles é de 5 pontos. Ou seja, caso ela se mantenha, depois desses duelos do final de semana, Barra e Dourense vão se enfrentar num duelo que vai valer vida ou morte para eles, né? O Barra tendo a chance de rebaixar o Dourense e o Dourense tendo que vencer para ainda respirar. É nessa situação que eu vejo a sobrevida por aparelhos que o Dourense ainda tem. Porque caso o Dourense vença esse jogo, nesse prognóstico que eu estou colocando, e diminua essa vantagem para 2, ele vai vivo para a última rodada, onde ele enfrenta o Confiança em casa. E aí é que está a questão. Por um lado, é o Confiança, o time mais forte do estado. Por outro, caso a diferença lá no topo, como eu mostrei no começo da tabela, se mantenha, o Confiança ele já chegaria para esse jogo contra o Dourense classificado, com o primeiro lugar garantido. E aí, sem ter o que fazer na última rodada, com tantos jogos aí, uma maratona que o Confiança vem enfrentando de jogos, é bem possível que a gente veja o time inteiro mexido. E aí, quem sabe isso acabe favorecendo o Dourense. Mas perceba como eu citei uma conjuntura muito específica para que isso possa acontecer. É muito difícil, realmente. O Guarani, ele precisa ali em tese, se a gente pensar de 1 ponto basicamente para conseguir respirar de vez, uma vitória já faria com que isso acontecesse de maneira exemplar, e o Guarani tem 2 jogos em casa, né? A sua grande força. Pega na última rodada o Carmópolis, que pela conjuntura possivelmente já chegaria até rebaixado para essa última rodada. E aí já facilitaria muito a situação do Guarani. Eu não vejo o Guarani caindo. E o Carmópolis tem que tirar leite de pedra nesses últimos jogos para conseguir se salvar. Eu hoje não vejo um cenário de mudança. Eu vejo Dourense e Carmópolis caindo. Mas tudo pode acontecer, é futebol. A gente viu até no caso do Barra, né, como eu citei. As coisas podem mudar muito rápido e vamos estar acompanhando aí esse desfecho da briga contra o rebaixamento. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis passar de uma maneira mais geral pelos 4 clubes que eu vejo que estão aí nessa briga, pela situação de calendário de cada um deles, por contextos de cada um deles, para entender, né, como que esse campeonato se deu para essas 4 equipes e como elas chegaram nesse estágio, principalmente as que estão ali mais abaixo.
Você que está nos acompanhando, deixa o like, deixa o comentário sobre o que você achou aí da análise desse conteúdo. E claro, você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Tem rodada nesse final de semana, estaremos aí acompanhando a 7ª e antepenúltima rodada do Campeonato Sergipano e trazendo mais conteúdos para vocês após a rodada. No mais, muito obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima. Valeu!